sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a primeira questão da segunda fase do vestibular 2021 da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo bem? Então, para começar a resolução do exercício, vamos começar fazendo a leitura do enunciado ali no ponto indicado, né? Aqui. Considere os seguintes subconjuntos do conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, do conjunto dos números naturais. Tudo bem? Inteiros positivos são os números naturais. Conjunto A, formado pelos divisores de 1024, e o conjunto B são os múltiplos de 4 que são menores ou iguais a 260. Tudo bem? Então, com base nas informações, resolva os itens abaixo. Na letra A, pessoal, aqui, ó, o enunciado diz: determine o número de elementos de A união B. Tudo bem? Para resolver esse exercício, para determinar quantos elementos tem na união, eu vou utilizar a seguinte formulazinha. O número de elementos da união A com B, né? A união B, é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção A ao B. Então, eu vou dividir esse exercício em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou olhar para o conjunto A, na segunda parte para o conjunto B e na terceira e última parte eu vou olhar para a intersecção. Tudo bem? Então, começando aqui o primeiro momento do vídeo, determinando o número de elementos do conjunto A. Tá bom? Olha só, o conjunto A são todos os divisores de 1024. Quais são eles, né? Se eu olhar para o número 1024, eu consigo notar que isso aqui é igual a 2 elevado à 10ª potência. Tudo bem? Dessa informação aqui, a gente já tira que o número total de divisores são 11 divisores. Tudo bem? Basta eu pegar essa potência 10 aqui e adicionar uma unidade. Tudo bem? Então, o número de elementos do conjunto A é 11, a gente já sabe disso. Tá? Mas para facilitar a resolução do exercício mais para frente, eu vou determinar quais são esses elementos. Tudo bem? Olha só. Bom, como a gente tem 11 divisores, né? A gente vai fazer o seguinte. 1024 é 2 elevado à 10ª. Para eu dividir por um número aqui, ó, por exemplo, sei lá, um número Dzinho. Tudo bem? E isso dá um número inteiro, esse cara tem que ser uma potência de 2, né? Tem que ser 2 elevado a 1x aqui, certo? Por quê? Porque imagina se eu coloco aqui 3 vezes alguma coisa, uma potência de 3, ou 5, ou 7, ou qualquer outro número, né? Quando eu faço essa divisão aqui, ó, esse cara aí não vai estar dentro dos números inteiros, né? Então, para estar dentro dos números inteiros, ó, para estar dentro dos números inteiros, tem que ser 2 elevado à 10ª, que é o 24, dividido por 2 elevado a qualquer coisa, né? Esse K, sendo que o K, ó, vou até colocar um sinal aqui, certo, né? Sendo que o K, é claro, ele tem que varia, né? Ele pode começar sendo 0, né? Tudo bem? A hora que o K variar, a hora que o K for 0, esse denominador aqui, ó, vai ser igual a 1, tudo bem? Certo? E também o K vai poder chegar até 10, né? Por quê? Porque é essa potência aqui, tudo bem? Então o K também pode chegar até 10. O K não pode ser maior do que 10, é claro, né? Porque se eu faço isso daqui, ó, 2 elevado a 11, certo? Aqui, esse número aqui não estaria dentro dos inteiros, né? Porque isso aí seria igual a meio, tudo bem? Então, quando o K aumenta, né, para 11, para 12, quando o K ultrapassa o 10, então eu vou ter problemas. Então, os divisores do 1024 são dessa forma aqui, ó, 2 elevado a K, onde K é entre 0 e 10. Tudo bem? Então, olha só. Vamos então tentar definir qual é o conjunto A, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 0 é um elemento do conjunto A, porque é uma potência de 10 uma potência de 2 entre 0 e 10, né? A gente sabe que 2 elevado a 10, 2 elevado a 0 é 1. Isso é um divisor do 1024. Os outros são 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, certo?
até 2 elevado à 10ª potência. Tudo bem? E se a gente reescrever isso, né? Eu vou tentar reescrever aqui embaixo, ó. O conjunto A vai ser exatamente o conjunto. 2 elevado a 0 é 1. Aí, olha só. 2 elevado a 2 aqui, eu vou obter 2. Ó, 2 elevado a 1 é 2, né? Agora sim, 2 elevado a 2 eu vou obter 4. Depois seria 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 4, que é 16. E assim segue o padrão, né? 32, certo? 64, 128, 256, 512 e 1024. Tudo bem? Então, deixa eu dar um certo destaque, porque esse vai ser o meu conjunto A, né, com 11 elementos, e ele vai ser importante para a resolução do exercício. Agora a gente vai para a segunda parte da resolução do exercício, né, que é o conjunto B. Eu quero determinar N de B. Vamos olhar para o conjunto B. O conjunto B são os múltiplos de 4 menores ou iguais a 260. Né? Então, o conjunto B vai ser o seguinte. Ele começa com 4, porque é o menor múltiplo de 4, né? Um inteiro positivo. O próximo seria 8, depois 12, 16, 20, etc. Até o 260. É claro, né? O 260 entra no grupo, pois 260 é múltiplo de 4. Certo? Tudo bem? Então, se a gente olhar para o conjunto B, a gente vai perceber o seguinte: o conjunto B, né, ele forma uma PA. Isso aqui é uma PA, né? Observa que isso daqui é uma PA. Tudo bem? Aqui é uma PA. Uma PA que tem razão igual a 4, porque aumenta de 4 em 4. O primeiro elemento dessa PA, né, a gente pode falar A1, é igual a 4. E o último elemento dessa PA, que a gente pode chamar de AN, é igual a 260. O nosso objetivo é descobrir o número de elementos dessa PA, ou seja, o nosso objetivo é descobrir o N. Tudo bem? Ou o número de elementos da PA, ou o número de elementos do conjunto B. Então vamos calcular esse N. Para calcular esse N, a gente pode utilizar a fórmula do termo geral da PA. A fórmula do termo geral da PA é dado por AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Não é isso? Nesse nosso caso, o AN seria 260, é igual o A1, que é 4, mais... Aqui eu não sei quanto vale o N, então eu vou distribuir, né? Antes de distribuir, deixa eu só escrever aqui. Vai ficar N menos 1 vezes 4, que é a razão. Ótimo. Então, 260 vai ser igual a 4 mais... Agora sim, eu distribuo o 4 aqui dentro, né? Tudo bem? Então, 4 vezes N é 4N menos 4, né? 4 vezes menos 1 é menos 4. E aí eu posso cancelar esse 4 com esse menos 4, e eu vou obter que 260 é igual a 4N, o que implica que N é igual a 260 dividido por 4, né? Ou seja, N igual a 65. Tudo bem? Então, o número de elementos do nosso conjuntinho B aqui em cima é 65. Tudo bem? Então, olha só. Agora, eu tenho que determinar, se a gente voltar aqui um pouquinho mais para cima, eu tenho que determinar qual é o conjunto, né? Na verdade, quantos são os elementos do conjunto interseção A e B, tá? Então, vamos olhar para a interseção N, A com B, o número de elementos da interseção. Olha só, a interseção A inter B, primeiramente, são os elementos, né? Se a gente for falar de interseção, o que a gente quer? A gente quer os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Um conjunto são os divisores de 1024. O outro conjunto são os múltiplos de 4. Então, o que a gente quer? A gente quer os elementos que são divisores de 1024 e múltiplos de 4 ao mesmo tempo.
Tudo bem? Então, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, né? Eu vou copiar aqui, ó, o conjunto A. Tudo bem? Por quê? No conjunto A, ele já me dá de maneira mais facilmente, né? Ele me dá mais facilmente todos os elementos que são divisores de 1024. Para estar na interseção, esses caras também precisam ser múltiplos de 4 e menores que 260. Então é só olhar nesse conjunto aí, quais são os múltiplos de 4 e menores que 260. Começa pelo 4, o 4 é, o 8 é, o 16 também é múltiplo de 4 e menor que 260, o 32, o 64, o 128 e o 256. Todos esses elementos são exatamente... estão na interseção, né? São tanto múltiplos de 4 quanto divisores do 1024. Tudo bem? Então, se eu apagar os outros elementos, né, o que eu vou obter aqui? Exatamente, né, a minha interseção. A inter B. Aqui ficou um pouquinho longe, né? Deixa eu fazer mais perto. A inter B. Tá bom? E aí, se a gente contar o número de elementos desse conjunto, é claro, né? Isso fica fácil de observar, que é 7. Né? Então, utilizando a fórmula, o número de elementos da união, A união B, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção, A inter B. Né? Então, olha só, o número de elementos de A a gente calculou ali em cima é 11, o número de elementos de B a gente calculou de novo ali em cima, né? É 65, e o número de elementos da interseção é 7. Tudo bem? Então, o número de elementos da união vai ser essa soma, né? 11 mais 65 menos 7. E, portanto, a gente tem 69 elementos. Tudo bem? Então, pessoal, a letra A desse exercício é relativamente simples. A gente resolve utilizando essa fórmula do número de elementos da união. Tudo bem? Por esse vídeo eu vou encerrar aqui. E aí, no próximo vídeo, eu vou fazer a letra B dessa questão. Tudo bem? Espero que tenha ajudado.